E hoje temos a satisfação de receber um verdadeiro catedrático da medicina do Rio Grande do Norte. É o professor Luiz Alberto Carneiro Marinho. Ele é mestre em infectologia, com especializações no Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, e na Universidade do Maine, também nos Estados Unidos. Luiz Alberto é referência nas doenças infecto-contagiosas, não só no Rio Grande do Norte, mas no Nordeste e no Brasil, tendo escrevido capítulos em livros importantes desta matéria. Eu começo cumprimentando a Luiz Alberto, dizendo a ele que ele é muitíssimo bem-vindo aqui ao programa, e dizer que nós teremos muitos assuntos a conversar, porque a área dele é sempre... tem muita incidência, é uma área de muita movimentação em função da própria especialidade. Um abraço para você, Luiz Alberto, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né, de estar podendo, de alguma forma, ajudar ou elucidar alguns aspectos que você acha interessante para a sua infinidade de seguidores nesta plataforma. Doutor Luiz Alberto, vamos começar pela novidade, né? Jornalismo é a pirâmide invertida, você começa pelo último fato. Tem surgido casos de uma nova modalidade, de uma nova doença chamada febre maculosa, é isso? Exato. Primeiro me diga o que é, como se pega e como evitar de ter. Olha, essa doença que não é nova, ela já existe há algumas décadas, embora o Brasil participe com poucos casos, é uma infecção bacteriana causada por uma bactéria. Essa bactéria pertence a um grupo chamado de Rickettsia, é até difícil da gente pronunciar. Italiano, né? Rickettsia, e essa é uma rickettsiose que ocorre no Brasil, não a nível epidêmico, endêmica. É uma doença de animais, principalmente animais selvagens, mas pode também atingir animais domésticos. Cachorro, gato. Exatamente, bem menos, né? Mas é uma possibilidade. E é uma infecção transmitida por um carrapato. É uma espécie de carrapato? Uma espécie de carrapato. Na realidade, é um gênero que tem algumas espécies, mas no Brasil, Amplioma é o carrapato, que é conhecido popularmente como carrapato estrela. Carrapato estrela. Que parasita preferencialmente animais silvestres. Parasita e atinge, né? Vive às custas, né? Parasitando esses, principalmente roedores. E entre eles a gente tem no Brasil, principalmente na região do sudeste brasileiro e também atingindo o sul, a capivara, que é o maior roedor que existe. Aqui no Nordeste não tem muito. Não, né? Acredito que talvez na Bahia se encontre. Porque Bahia é muito colado aqui, né? Exatamente. Então é uma doença que é uma doença de animais, portanto ela é uma zoonose, e que o homem é um hospedeiro acidental, quando ele entra no nicho ecológico desses animais que tem esses carrapatos, exatamente, seja por trabalho, seja pelo turismo, não é? Em florestas, em matas, etc., mas também quem lida com animais. E aí eu chamaria atenção, porque no Brasil os casos onde esse carrapato é mais identificado foi na capivara e roedores silvestres, e entre animais domésticos, o cavalo também. Eita. Então, é uma doença que não é contagiosa. A doença não passa de uma pessoa para... Ele tem que sair do animal, onde ele é um parasita, né, o ácaro, o carrapato, e o homem, entrando nesse nicho ecológico, ele adquire o carrapato, e o carrapato, então, transmite a rickettsia,
que é a bactéria causadora da rickettsiose, no caso, a febre maculosa. Essa palavra maculosa, palavra feia, macula, né? porque deixa manchas. Mácula, mácula, em medicina, são manchas vermelhas. Tem figurado também, né? Exatamente. Você tem máculas, você tem manchas. Exatamente. Então é isso, febre maculosa brasileira, que é a rickettsiose, doença transmitida por essa bactéria, Rickettsia, causada por essa bactéria Rickettsia, é a mais prevalente das rickettssioses no Brasil. Agora, me diga uma coisa, o ser humano, o que é que as pessoas hoje, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que é a nossa realidade, a gente tratar dela. Qual é a sua orientação? É uma orientação de tranquilidade ou uma orientação de atenção, de vigilância? O que é que você diz a essas pessoas em relação a essa febre maculosa? Na realidade, é uma doença que não é muito comum, né? Eu acho que no Brasil, oficialmente, existe em torno de 1.000 e poucos casos. Portanto, é uma doença que não tem uma frequência, uma incidência alta, mas há sempre o risco onde tem esse carrapato. O estrela, é o amblioma, o nome técnico dele. Então, ele parasitando, ele estando se alimentando de sangue de animais e o homem entrando em contato com esses animais, pode adquirir esse carrapato e a bactéria ser transmitida ao ser humano. E aí tem matado, né? Pois é, como é uma doença rara, de difícil diagnóstico, porque não se leva em consideração essa possibilidade, e deveria ser levada principalmente para quem lida com animais, diretamente com animais, ela é uma doença que eu diria negligenciada, porque não é pelas autoridades e pela saúde de uma maneira geral. Não é uma doença frequente. Então, para se pensar no seu diagnóstico, a gente tem que ter motivos epidemiológicos, devido ao trabalho da pessoa, porque ela, do ponto de vista clínico, ela se confunde com dengue, ela se confunde com doença pelo meningococo. Trata-se de uma doença... meningite. Porque trata-se de uma doença, de uma infecção, que o indivíduo tem manifestações clínicas que são muito comuns a outras doenças. Por exemplo, o dengue. Um dengue em que se apresenta com febre, dores do corpo, dor de cabeça, náuseas, episódios vomitivos, manchas pelo corpo, não é? Do desenvolvimento da doença. Agora, onde é que se deve levar esse diagnóstico ao pensamento do clínico? Quando o indivíduo tem função, seja de trabalho ou seja de turismo social, lidando diretamente com animais, principalmente animais silvestres. Então seria de bom tom, para não dizer alvitre, que eu acho uma palavra terrível, de bom tom que se fizesse uma campanha pelo interior do país? Sim, eu acho que o Ministério já respondeu, o Ministério da Saúde, né, que às vezes tem um delay muito grande para responder às necessidades da saúde, mas a gente já observa, por exemplo, notas, resumos, estudos sobre a febre maculosa brasileira, que não é uma novidade, apenas se tornou assunto porque comprometeu e foi confirmada, né, num casal de classe média alta, não é? Um piloto de carro e uma modelo. Então se tornou notícia e essa doença foi confirmada em ambos. Tanto na moça, que parece que foi a primeira a morrer, e nele, que eu não sei se ainda está vivo. Com que rapidez ela se instala e se torna irreversível? Isso é difícil de dizer, porque depende da quantidade de bactérias que o carrapato transmita para um indivíduo. Mas, em geral, o carrapato precisa passar algum tempo na pele do indivíduo. Lembrar que é um animal, né? É um artrópode visível, ele tem 1 centímetro. Carrapato dói pra caramba. Pois é, além de provocar dor no local. Então, você sentiu alguma coisa, vê,
principalmente quem lida com animais, diretamente com animais, vê se é o carrapato para retirá-lo, porque ele precisa de algumas horas se alimentando do sangue do indivíduo para poder transmitir a bactéria que ele possui. E o cara começa a sentir os sintomas parecidos com o da dele. Começa a sentir como uma doença infecciosa qualquer. Começa sentindo febre, dores no corpo. Aí os médicos descobrem que é especificamente a febre maculosa através dos exames de laboratório. Primeiro você tem que pensar nessa possibilidade, né? Aqui em Natal, por exemplo, você está de plantão num posto de saúde, numa UPA. Chega alguém com febre, dores no corpo, dor de cabeça e manchas no corpo, vai pensar nas doenças que são mais comuns. A partir do momento em que você... É por isso que em medicina, e em especial nas doenças infecciosas, a gente, além de prestar atenção, de aprofundar nas perguntas, no questionamento sobre os sintomas que o paciente tem, ele vai também tentar ver algum detalhe epidemiológico. Onde é que você trabalha, com que você trabalha, né? Se tem contatos em ambientes com animais silvestres, principalmente, porque aí você também vai pensar na possibilidade de doenças que não são tão comuns, mas que ocorrem também. O que deve ter acontecido com esse casal, eu não conheço a história, oficialmente falando. Eles estavam no rally. No rally, pois é, pelo rally interior. Passa por trilha, né? Exatamente, com mata, com lagos, com lagoas e assim por diante. A capivara, por exemplo, que é um roedor que gosta muito de água, geralmente está perto a coleções de água, ele foi como a primeira hipótese diagnóstica no caso dela foi de dengue, para você ter uma ideia. Mas ela começou a se agravar e morreu rapidamente, que chama-se de uma rickettsiose fulminante, a febre maculosa fulminante. Talvez porque, pela demora do diagnóstico, é uma possibilidade e deve ter contribuído. Outra, ela deve ter sido inoculada com grande quantidade da bactéria pelo carrapato. Então, a tendência é que seja uma doença mais grave. Aliás, é bom que se diga, desses 1.000 e poucos casos que tem identificados, estudados no Brasil, já comprovados cientificamente, quase 100% deles são na região sudeste, então nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E alguns já na região sul. E pouquíssimos, eu acho que é mais recente, alguns casos descritos no sul da Bahia, que tem proximidade com o estado de Minas Gerais. Minas Gerais, inclusive o norte de Minas Gerais, ele faz parte da Sudene, né? Exatamente, que faz parte do Nordeste brasileiro, politicamente. Agora, eu aqui, com os meus botões, eu estava pensando no seguinte: nós estamos vivendo o ano de 2023. Eu jamais imaginaria que chegaria a 2023. Assim, porque sempre a gente teve aquela expectativa do século XX, né? O que aqueles filmes dos anos 70 mostravam, né? De marciano, de lunático. Existem lunáticos, mas em carne e osso. Agora, eu fiquei pensando e gostaria que você fizesse um comentário. O Brasil, país continental, né, que se diz uma das maiores potências do mundo, um carrapato ainda mata pessoas. Isso significa o quê, doutor Luiz Alberto? Isso é muito difícil de se dar uma resposta precisa. Eu diria o seguinte: antes do carrapato, é lembrar que insetos tão banais quanto muriçocas, não é? Que é o caso do Aedes aegypti, também mata, né? Mata. Então, as doenças que são próprias de animais, quando elas acometem o ser humano, principalmente nos primeiros momentos, os primeiros anos em que a doença está atingindo, e geralmente atinge acidentalmente o ser humano, geralmente os casos são mais graves do que nos animais do meio, do nicho inicial daquela doença. Então, não é de se ficar abismado com essa possibilidade, porque essas doenças, rickettsiose, transmitidas por carrapatos, às vezes é por piolhos, às vezes por pulgas, existem no mundo inteiro.
Piolho, pulga, pelo amor de Deus. O que chama a atenção e o que deve fazer parte da abordagem do médico na hora de estar diante de uma doença infecciosa é, além de se preocupar com o quadro clínico, que é os sinais e sintomas que o paciente está apresentando, é saber quais os aspectos epidemiológicos, onde ele trabalha, o que ele faz, onde se diverte, não é? Porque aí você começa a aumentar o leque de possibilidades de doenças que não são necessariamente homem a homem, contaminantes, mas que também têm a presença de animais. Aí os animais, através principalmente dos artrópodes. Me corrija se eu estiver errado. O exemplo desse casal que correu o país inteiro essa notícia, deu-se exatamente pela proximidade dos dois, né? Talvez se eles estivessem separados, apenas um morresse, ou não? Não, eu tenho a impressão que poderia acontecer, eles separados, né? Porque eles iriam, de uma maneira ou outra, não sei, coabitar num ambiente que tivesse a bactéria, né? O carrapato que é transmissor dessa bactéria, né? Na realidade fica difícil da gente afirmar com segurança. O fato é que sempre existiu, né? A febre maculosa, pelo menos nos últimos 50 anos, no Brasil, há relatos. Agora, são relatos escassos, discretos. Não é uma doença que... Não. Não é uma doença charmosa. Não. Carrapato, meu amigo. Morreu de quê? Rapaz, falando morreu de carrapato. Pois é. Agora, eu queria saber também, puxando um pouco por um assunto que a gente vai voltar depois, é o seguinte, eu estou falando pelo meu métier, que pelo menos eu tento ser, que é a parte de mídia, de comunicação. Eu acho que estava faltando alguma coisa sensacionalista desde o período de terror da Covid. Pode estar havendo também esse exagero de transformar essa febre maculosa no mal, assim, tão grave? Não, eu acho que é uma doença negligenciada porque não é lembrada. E não é lembrada porque não é comum. Primeiro, esse é o raciocínio. Agora, quando acontece casos confirmados em pessoas que têm uma certa ascensão social, notoriedade, aí ela torna-se pública, não é? Mas que, a meu ver, não há menor risco da gente ter, por exemplo, epidemias de febre maculosa no Brasil. Não é o movimento, o comportamento. Tranquilizadora. Mas eu gostaria de falar sobre os riscos, porque o Brasil está sempre em risco, né? Saúde saúde pública é muito bacana no programa eleitoral, né? Exato. Mas fora isso, então é o seguinte, essas doenças infecto-contagiosas de características gripais, agora há pouco em Natal estamos tendo uma virose aí que está derrubando muita gente. Essa virose o que é? Qual a causa dela? Você atendeu muita gente com isso? Porque hoje você quase não faz consultório, né? Faço. Faz consultório, não faz hospital. Hospital. Eu diria o seguinte, são coisas que têm um comportamento cíclico, principalmente as respiratórias. Olha, só para se ter uma ideia, existem identificados já mais de 200 vírus diferentes capazes de atingir o aparelho respiratório do homem. Mais de 200 vírus pertencentes a algumas famílias. Por exemplo, família dos rinovírus, a família dos coronavírus. Nunca tinha ouvido falar nele. Pois é, a família dos para-influenza, a família dos influenza, a família do vírus sincicial respiratório, do metapneumovírus. Então, quando você vai somar essas famílias de vírus, dá mais de 200 vírus diferentes. É por isso que por isso que o ser humano, desde o seu nascimento até a morte, e vamos supor que o indivíduo atinge até 90 e poucos anos. Tive um tio agora, por parte de pai, só para dar não é nada desrespeitoso, que o meu primo ligou para mim e disse: olha, morreu o tio Tonho.
É mesmo, morreu o tio Tônio. Morreu, rapaz. Então morreu 105 anos. Então é raro, isso é muito raro acontecer, né? Agora o que eu quero dizer é que essas viroses respiratórias, elas ocorrem todos os anos e em praticamente todos os meses dos anos. Como são de transmissão interhumana, é diferente da febre maculosa. Contato pessoal. Contato pessoal, o indivíduo tem que ter contato próximo, fisicamente próximo, Alguns perigosos. um metro e meio. Então essas doenças são contagiosas e facilmente contagiosas. É por isso que ocorrem surtos. Nós estamos tendo, por exemplo, eu acho que desde o mês de abril, mas principalmente em maio e junho, e vai até julho, agosto, que são as viroses de crianças muito pequenas, de 1 ano ou menos de 1 ano até os 4 anos, que é a virose chamada vírus sincicial respiratório, que causa bronquiolites, que estava tornando os serviços de pediatria lotados. Os pronto-socorros também, porque eu tive no pronto-socorro com uma pessoa minha que estava com uma virose, porque virose também não é crítica a nenhum médico, não é crítica a ninguém. Eu sei. Mas virose virou mais ou menos assim como um placar dentro de um estádio. Você chega assim, isso aqui é virose. Às vezes o cara tem que voltar porque é outra coisa. Então, essa questão da bronquite foi o diagnóstico dado à pessoa que eu estava acompanhando. Então, quer dizer que o principal é em criança de 3 a 4 anos? Não quer dizer que um adulto não possa ter, mas a frequência é muito maior. E eu gostaria de fazer um pequeníssimo comentário sobre essa expressão virose. Faça. Na realidade, pode ser até que se use quando não se sabe o diagnóstico. Eu acho mas que tudo virou. Mas na realidade é porque são as doenças mais comuns. São as doenças mais comuns. Você Por exemplo, pode estar com o assunto, uma doença mais grave. e é virose, e pode ser virose. Por exemplo, AIDS não é causada por um vírus? Ela é uma virose. Raiva, que é a doença mais grave dentro das doenças infecciosas. A raiva é a mais grave. Disso. Por quê? Porque todo mundo que contrai a raiva morre. É 100%. Não acredito. 100%. Não sabia disso. E é uma virose. O cão mordeu, você vai pro beleléu. Não, o cão mordeu, aí vai se estudar, primeiro porque não são cães, todos os cães que mordem, que transmitem o vírus da raiva. Por quê? Porque a maioria é vacinado. Certo? E a vacina dos animais, dos pets, tem que ser todo o ano todo. Todos os anos. Não sabia, não. Pois é. É uma virose. É a pior doença infecciosa. É a mais grave. Porque 100% a letalidade. 100%. Não tem cura para raiva? Não tem. Há casos descritos na literatura, no Brasil, de 3 casos que são questionados. Na realidade, o cara assistindo isso e pensando em comprar um cachorro, né? Pois mas aí depende de como se trata o animal, de né? rua, assim, O cachorro adquire geralmente quando ele é vadio, não tem dono e é não vacinado. Funcionar os órgãos de zoonose. A carrocinha, exatamente. E funciona. A gente vê de vez em quando o trabalho que a zoonose, o setor de zoonose fatal faz. Tanto para o homem quanto para o cachorro? Sim. Cachorro, cão, gato e homem têm praticamente 100% de letalidade quando adoecem de raiva. Sim, mas qual o seu comentário sobre virose? Sim, é dizer que primeiro são as doenças mais comuns. Mas eu quero lembrar que quando não se usa virose, e aí o médico às vezes esquece de dizer, você está com uma bacteriose. Por que não? É uma doença... Pois é, pode ser, mas é uma doença causada, por exemplo, amidalite com pus, que é uma infecção causada pelo streptococcus, que é uma bactéria. É uma bacteriose. Então, se acostumou a chamar virose de virose e esqueceu-se de botar nome às outras doenças infecciosas. Aliás, a infectologia compreende 5 oses. Viroses, 5 grupos de doenças. 5 categorias. Então, seria viroses, doenças causadas por vírus. Bacterioses, doenças causadas por bactérias. Micoses, doenças causadas por fungos. Protozooses, doenças causadas por protozoários. Por exemplo, amebias, doença de Chagas, Calazar, são protozooses. Doença de Chagas é daquele barbeiro. Exatamente. E
A última ose que compreende a infectologia são as helmintoses. H-E-L, helmintoses, doenças causadas por helmintos. Por exemplo, a lombriga, Ascaris lumbricoides, a esquistossomose mansônica. Isso em áreas de extrema pobreza ou é democrático? Democrático. Né? Transmitido, por exemplo, no caso da esquistossomose, você tem que adquirir através de banhos em lagoas, em barragens, em pequenas coleções d'água que tem o molusco, aquele caramujo, que é transmissor do helminto, é por isso que é helmintose, é esquistossomose. Então, as doenças infecciosas são essas 5 oses. Só pode estar dentro de uma dessas 5. Agora, as viroses são as mais comuns, as mais incidentes na população. É por isso que a gente ouve mais o diagnóstico de virose. Quando eu vou ao pronto-socorro, eu só ouço virose. Pois é, inclusive, aí cabe uma observação. O médico, ele deveria não só usar a palavra virose, porque fica muito vago. Se é um comprometimento da árvore respiratória, desde a boca, nariz até o pulmão, que ele diga, provavelmente é uma virose respiratória. Porque aí você já especifica onde há o comprometimento daquela virose. Porque ele vai passar, o caminho, teoricamente, seria esse, né? Ele examinar primeiramente, né? Sim. O médico da urgência e encaminhar para o especialista. Ou mesmo ele resolve, porque 95% das viroses respiratórias são resolvidas pelo clínico de plantão. Não precisa ser especialista. Pois agora eu quero perguntar, e quais as viroses respiratórias? Porque isso atinge um público imenso. Tá? Enorme. E principalmente entre nós, a época da chegada das chuvas. Exato. E tem os meus queridos hipocondríacos, né? Sim. Também assistindo. Então, falemos agora das viroses com as quais nós poderemos nos deparar em breve ou no futuro breve. Viroses respiratórias. No mesmo campo. Bom, a Covid-19, né, que é um coronavírus novo. Eu confesso a você que eu fiquei impressionado com o caso que aconteceu aqui em Natal, com um colega seu, que me atendeu uma vez, foi o Dr. Natanael Luiz, morreu de Covid. Foi. Passado toda a epidemia, eu fiquei, será que vai voltar? Seria novidade eu dizer para você e para os seus inúmeros espectadores que gripe também mata? Eu estou gripado. Quantas gripes a gente tem na vida? Vários casos de gripe, que podem ser por esses vírus respiratórios. Mas a que mata qual é? Todas. Todas são possíveis de levar a casos graves. Mas por que a Covid ganhou a conotação que ganhou a partir de 2020? Primeiro porque foi um coronavírus novo. Quantos coronavírus? 4, só existiam 4, causadores de resfriado comum. Dificilmente o indivíduo tinha, tanto que ninguém conhecia o termo coronavírus. Quem já ouviu falar em coronavírus antes do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid? Ninguém. Por quê? Porque eram situações de virose respiratória extremamente benigna em pessoas rígidas. Pessoas que não têm doença de base. Por exemplo, uma coronavirose num paciente diabético descontrolado pode ser uma virose grave. A notícia. Pois é. Num paciente apenas hipertenso, já pode ser mais grave. Num paciente que, além de hipertenso diabético, tem mais de 65 anos, ela já tem tendência a ser mais grave e assim por diante. Mas, de uma maneira geral, são viroses que pouco incidem de maneira grave. Mas surgiu um novo coronavírus em 2019. Por isso que ele é chamado de Covid, diz a doença. Pode ter havido, isso pode parecer uma pergunta imbecil, mas não é. Eu estou perguntando, não é só por mim, estou perguntando por pessoas leigas mesmo, básicas.
pode aquela epidemia mais grave, né, de 2020 a 2022, na verdade ela não terá começado em 2019, não? Começou em 2019. E não foi identificada como Covid? Não, porque primeiro ninguém sabia o que era. Foi na China, né? Os casos começaram a aparecer provavelmente em outubro de 2019. Outubro, novembro, dezembro eu tenho um artigo chinês que já analisava os casos de dezembro, que veio a ser chamado posteriormente de Covid-19. Então é por isso que ele recebeu o nome, a doença de 19, porque foi descoberta em 2019. Provavelmente... O 19 da Covid não é nada com relação à numeração? Não. É o descoberta. É o ano que ela... É que ela foi notificada. O nome do vírus é SARS-CoV-2, que é um coronavírus. E o nome da doença é doença pelo coronavírus 19 de 2019. Mas o que eu quero me referir, ainda tocando no assunto das viroses, é que o médico poderia dizer se é virose respiratória, aí o indivíduo chega com a gastroenterite, por exemplo, diarreia, né? Quadro diarreico, vômitos, náuseas e diarreia, ele pode botar como hipótese diagnóstica virose gastrointestinal. Né? E assim, é gastroenterite, né? É uma gastroenterite. Então, eu acho assim, quando o médico usa a palavra exclusiva virose, ele talvez não saiba exatamente do que se trata. Mas eu talvez não devesse nem ter sido médico, né? Não, poderia. Mas ele deixa de informar o paciente que ele está mais ou menos sabendo. Difícil é dizer qual é o vírus, é impossível. Né? Porque eles são muito parecidos do ponto de vista clínico. Mas ele poderia dizer... Um contato, eu acho assim, eu não estou aqui, eu não personalizo nada. Aqui a gente, nesse programa, a gente trata tudo abertamente, temas polêmicos, eu não tenho frescura. Agora, o que eu acho assim, se eu fosse um médico novo, que eu não, jamais serei médico, porque eu sou um doente crônico. Então, se eu fosse um médico, na dúvida, chegou uma pessoa com isso, ligar para o especialista, um professor que tinha sido dele, dizer, professor, eu estou com isso aqui. Mas eu acho que falta um pouco de humildade. Não, eu acho que é tempo mesmo, é infraestrutura para isso, é difícil. Você num plantão. Não, eu acho que até na saúde pública, tudo bem. Mas no hospital privado. Não, aí tem. Eu estou falando de hospital privado, que atende plano de saúde. Não, e hospital público também. No hospital, o assunto é diferente. Porque, primeiro, se está internado, já é uma condição mais grave do que quem é atendido ambulatorialmente. E segundo, o médico, aí sim, discute. Eu, como infectologista, que estou trabalhando agora nesses últimos 10 anos no hospital da Unimed... Você formou gerações e gerações. Muito, porque fui professor da Universidade Federal durante 38 anos e fui professor da UNP durante 10 anos. Então, muita gente passou por mim na disciplina ou de infectologia ou de imunologia, que a gente também ministrava em algumas situações. Mas o que eu quero dizer é que o médico, ele pode usar o termo virose, mas que ele use os outros. Quando ele estiver suspeitando da infecção não ser por vírus, ser por bactéria, aí use bacteriose. O paciente está... virose... Aí, mas respiratório. Tá com febre, tá com diarreia, tosse, enfim. Botar aonde ele acha que o vírus está comprometendo. E quando ele suspeitar que é uma bactéria, use o termo bacteriose. Porque aí deixa-se de falar que virose é quando não se tem um diagnóstico preciso. Na realidade, não é. E pelo seu conhecimento, pela sua expertise, nós estamos livres daquele pânico que se instalou no país, de fechar tudo, de ninguém sair de casa, de o cara usar máscara até do zorro no nariz. Nós estamos livres de um novo episódio desse ou ainda pode acontecer? Não, pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Não com o vírus SARS-CoV-2, não é? Outra modalidade de Covid? Ou outro vírus, influenza, por exemplo. Eu quero lembrar que antes dessa Covid-19, as grandes pandemias mundiais, né, descritas, são 3 principais, 2018, durante a Primeira Guerra Mundial. 1918. 1918,
Depois nós tivemos uma outra, no ano em que o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez, 1958. Depois, 10 anos depois, a gente teve uma pandemia menor, em 1968, e só em 2009 a gente teve a última pandemia por um vírus que a gente deixou de falar, porque a Covid simplesmente ocupou o lugar, que era o vírus da gripe, o vírus influenza. Esse vírus, que são hoje... Vacinado, eu também vacinado. Pois é, que a gente se vacina, mas não quer dizer que você não possa ter uma infecção por ele, porque eles são muitos. A vacina é só preparada a partir dos 3 que foram mais comuns o ano anterior. Então você se protege pelo menos da gripe mais comum, mas quem matava antes da Covid-19 era o vírus respiratório, era o vírus da gripe. De que isso pode acontecer a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos. Como pode ser daqui a 10 anos, mas que outras pandemias pelo vírus influenza deverão ocorrer no futuro. Por quê? Porque esses vírus, principalmente da influenza, são os que têm maior poder de mutação. Eles mudam à medida que eles comprometem aves e o porco, principalmente. O porco é um dos animais aonde o vírus influenza mais sofre mutações. Não sei se estão lembrados, mas a pandemia de 2009, né, que é uma pandemia recente, né, as repercussões foram bem menores, né, 14 anos que a gente teve, era um vírus oriundo de mutação, possivelmente no porco. E a gente sabe que esses vírus influenza... Porco, meu amigo, tem toda a região, tem todo não tem canto. Esse negócio não. Tem churrascaria chique, tem boca de porco, que é como a gente chama. Principalmente quem cria, né? Porque o animal morto não. Mas ele cria, então eles podem pegar o vírus, principalmente de aves. Porque os vírus influenza, os vírus da gripe, são vírus originalmente de aves. Por exemplo, as aves aquáticas migratórias, por isso que levavam vírus de um continente para outro, de um país para o outro. E o homem, às vezes, se torna um alvo desses vírus que eram só de aves e se adaptam à espécie humana. Foi o que aconteceu exatamente na pandemia de 2009, pelo vírus influenza H1N1, que era um vírus banal, conhecido, mas que sofreu mutações no porco, por isso se chamava também de gripe suína. Gripe suína. Né? Matou até um jornalista. Pois é, muita gente morreu, agora bem menos do que... social, Ronaldo Soares. Bem menos do que da Covid, porque o vírus Covid era um vírus especial, provavelmente ele foi construído em laboratório. É mesmo? A suspeita maior, isso não está ainda prego batido, ponta virada. A intenção de usá-lo como não, talvez por estudo. Aí fica mais difícil ainda a gente afirmar que era um preparo de uma arma biológica. Pois é. Mas sem considerar essa parte, né, armamentista de guerra, a gente diria que era um vírus estudado em laboratório. Né? Ela não tem arma, não. Pois é. Inteligência. Então era um vírus estudado em laboratório e que houve um acidente e algumas pessoas foram contaminadas e a doença deve ter começado assim. Pelo comportamento desse coronavírus, se atribui como a mais provável explicação que tenha sido um vírus construído em laboratório. O professor Luiz Alberto foi um integrante de grande expressão do comitê da Prefeitura de Natal, por convite do prefeito Álvaro Dias, para integrar o comitê que combateu o Covid em Natal. E esse comitê, entre outras coisas, fazia reuniões e criou o hospital de campanha, né? Naquele período em que as pessoas estavam desesperadas, verdadeiramente desesperadas... E os médicos também, porque era uma doença nova. Eu tive Covid a primeira vez, eu tive duas. A primeira eu digo, não, vou logo falar com o Nilo Vila para ele encomendar meu caixão, porque tá todo mundo morrendo mesmo. Perdi muitos amigos, perdi minha mãe. Então é o seguinte, não chegou a haver uma guerra, além de política, de egos, entre o Comitê Central da Prefeitura, que era formado pelos tops de Natal, e
o da universidade, que tem tendências mais para o PT, enquanto o Álvaro é mais um político de social-democracia. Houve isso? Você acha que houve? Quando poderia se ter havido união de ações, né? Não posso afirmar com segurança se houve. A gente sabe que houve uma politização nacional, né, na abordagem da Covid durante ainda a pandemia no seu início. A partir de 2020 a gente já notava isso. Mas localmente, eu não quero crer que isso aconteceu. Pode ter acontecido. Eu aqui não vislumbro. Como você classifica? Não, o nosso comitê, o comitê que foi instituído pelo prefeito e que tinha como o coordenador o professor Fernando Suassuna, que é a maior autoridade, pode anotar, em infectologia do Estado e também conhecido nacionalmente, ele e nós que fazíamos parte contribuímos principalmente nos momentos iniciais, porque se tratava de uma doença desconhecida. Ainda a principal missão foi identificar o inimigo e neutralizar. Exatamente. Mas primeiro, o que é que a minha pessoa coube? O que é que eu fiz? O que é que você fez? Primeira coisa, estudar. Então eu ficava... É coisa que você faz desde que... eu sou um eterno estudante. Isso é verdade. Mas eu pegava, por exemplo, os artigos que aí começaram a aparecer de maneira e que você não podia acompanhar. Mas no início, os primeiros artigos científicos, eles foram publicados grátis. Não se vendia nas revistas. É por isso que a gente tinha acesso a várias revistas, inicialmente as chinesas, mas são escritas em inglês. Então, coube a mim... fui professor de inglês há muitos anos. Coube a mim fazer a análise bibliográfica do que estava acontecendo na China, que foi o berço da doença, onde os primeiros casos aconteceram. Então, a gente começou aos poucos. Então, eu me lembro que eu comecei os primeiros artigos em fevereiro. De 2020? 2020, quando a coisa começou a acontecer já na Europa, principalmente Itália, que eu acho que foi o primeiro país a sofrer muito, Espanha em seguida. E a gente, então, começou a receber artigos, inicialmente chineses, mas logo a seguir os italianos, os espanhóis, e depois predominou o americano, né? Porque o americano realmente, depois que ele toma pé da situação, ele tem uma potência grande. Então, coube a gente, estudando os casos, fazer uma pequena orientação inicial. Erramos muito, provavelmente muito, porque não se conhecia nada a respeito desse vírus. Eu acompanhando, fazendo uma retrospectiva de noticiário, eu não tive acesso às reuniões internas, aos estudos, não. Mas eu acho que a partir da descoberta do inimigo, da neutralização ou tentativa de isolamento do inimigo, eu acho que as coisas, porque elas foram assim, o caso da Covid, da pandemia, ela não foi uma pandemia linear, né, em questão temporal. Ela teve havia períodos em que parava, né, sim. Voltava, mas num espaço muito curto. Existe perigo de isso voltar a acontecer com alguma outra coisa? Existe, eu acho que o risco maior que a gente corre atualmente e daqui para frente, para os próximos anos, é de uma outra epidemia, não sei se pandemia é quando compromete o mundo, né? Vários continentes, 2 ou 3 continentes ao mesmo tempo. Mas do vírus influenza. Esse é um risco gripe, que a gente sempre corre. Eu acho que pelo Covid-19 não. Mas não significa que ninguém tem que correr para a farmácia e comprar vitamina C, não. Outra coisa, o mundo dos meus 14, 15 anos parou literalmente quando surgiu a AIDS. E hoje eu não vejo praticamente se falar mais na AIDS.
O tratamento, AIDS matou muito, né? Muito. Matou muito nos anos 80, final dos anos 80, anos 90. Mas depois disso... Você foi exatamente até o período limítrofe. A partir de 2000, a letalidade e mortalidade caíram. É a cabeça do jornalista que vai pelo tempo, pelo que ele leu, que ele acompanhou. Então, o que é que houve para a AIDS deixar de ser o terror para ser uma doença controlada? Primeiro que era uma doença nova também, né? Ninguém conhecia esse vírus, nem vírus parecido. O Covid, pelo menos, era de uma família que já se conhecia, coronavírus. Os primeiros casos de AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, o nome em português, ela era para ser chamada de SIDA. É o único país das Américas, que chama de AIDS, da América Latina, que chama AIDS de AIDS. É porque nos países... não, lá é AIDS mesmo, porque é em inglês. Mas eu digo os países... pois é. Mas os países de língua latina, como todos os nossos vizinhos aqui da América... México. América Central, Caribe, etc., chamam de SIDA, porque é síndrome da imunodeficiência adquirida. O Brasil adotou a terminologia em inglês. Entendi. AIDS, que é síndrome da imunodeficiência. Pois é. Não, mas eu não acho isso ruim, não, sabe? Eu acho que quem faz a língua é o povo mesmo. Eu só acho ruim nos Estados Unidos o idioma, porque eu não domino. Pois é. Mas eu sou fã dos Estados Unidos, cara. De tudo neles é melhor. Pois bem, os primeiros casos aconteceram em Nova York e em Los Angeles, 1981. Eu tenho os 2 primeiros artigos. Tem mesmo? Tenho. Isso é um histórico, né? É um dado histórico irrefutável. Os primeiros casos em Nova York, se eu não me engano, 6 casos, e Los Angeles mais uns 9 casos. Inclusive, havia uma conotação preconceituosa, né, de que era uma doença apenas de pessoas homossexuais. Não era preconceito, não. Era não? Não. Era porque verdade? os pacientes, todos eles eram homossexuais. E por que só neles? Qual era, o que é que eles tinham que ninguém sabia. Mas como acontecia e como os primeiros casos americanos e os primeiros franceses foram em homossexuais masculinos, então sabe qual foi o nome que deram? Imunodeficiência do gay. Que é isso? Que exatamente. Por quê? Mas não era preconceito. Hoje em dia dava cadeia. Né? Era até conceito já, porque é pós-conceito, porque os casos Depois, com o passar de alguns meses, casos de não homossexuais começaram a aparecer. Mas até hoje a doença, né, hoje com uma incidência muito menor do que já foi, embora ainda é uma doença de transmissão ativa, o maior número de casos se dava e se dá em homossexuais masculinos que não adotam medidas preventivas durante as relações íntimas, as relações sexuais. Outra coisa, as pessoas devem continuar tomando vacina contra a Covid? Você é favorável? Veja só, eu acho que quem tomou 2 ou 3 doses deveria ficar por aí. Mas é uma opinião sem embasamento científico. É uma opinião porque a vacina atual que é recomendada, que é essa vacina da Pfizer, ela é feita, essa vacina, ela é elaborada numa plataforma que nós não tínhamos nenhuma outra vacina, através do RNA mensageiro. Todas as vacinas eram eficazes ou não? Não. Eficazes... Para você, quais eram essas eficazes? Não, todas elas tiveram algum grau de eficácia. Não em evitar a Covid, mas de evitar quadros graves. Então, se você pegar os casos graves, aqueles que precisaram de internação, que precisaram de UTI, que precisaram ser entubados, depois da vacina, quem tinha pelo menos 2 ou 3 doses, isso ficou não 0, mas ficou muito perto de 0. Mostrando que a vacina, embora do ponto de vista de evitar a infecção e doença não surtisse um efeito muito grande, mas ela teve um efeito na gravidade, em evitar a gravidade da doença. Isso, para mim, é ponto pacífico também. Menos intubações, né? Muito menos intubações. Agora,
Ainda aconteceram, e ainda acontece nos dias de hoje, né? Os óbitos, que são escassos, mas acontece. Hoje as mortes, elas são, inclusive, notificadas no noticiário quando são pessoas conhecidas, como foi o caso do médico. Sim, exatamente. Aí você vê que são pessoas que, embora pudessem ter 2 ou 3 doses da vacina, mas tinham comorbidades muito importantes. Tinham doenças do pulmão crônica, a maioria. Muito, segundo os Não, ele tinha, por exemplo, no caso específico, ele tinha DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica de quem fumou bastante. Então sempre é um alvo mais fácil para a gravidade, para qualquer vírus respiratório, Minha mãe não só Covid. De asma, então foi pelo esse caminho, não sei se que ela morreu, né? Eu queria que, a resenha tinha que ter 4 horas, mas eu queria, assim, que você fizesse uma rápida análise do que você acha que o Ministério da Saúde do atual governo, como ele está, com a sua avaliação dos primeiros dias do governo Lula na área de saúde. Eu diria que não dá ainda para se fazer uma análise, porque não vejo, por exemplo, diferença entre o atual para o anterior. Sei. Não vejo diferença ainda, né? Talvez pelo pouco tempo, né? 6 meses de gestão, não dá para a gente perceber. No entanto, por exemplo, localmente a gente tem observado... Localmente é Fátima? Sim, localmente a Secretaria Estadual, por exemplo, tem tomado algumas atitudes, não sei se vai continuar ainda, de subtrair serviços de saúde, né? Como fechamento de hospital, aquele hospital que atendia pacientes com úlceras diabéticas, né? Porque quando se faz isso, a justificativa é, não, nós vamos apenas mudar de lugar, vamos continuar atendendo. Vai superlotar o outro lugar. Vai superlotar e não atende nem a metade do que aquele serviço atendia. Então é melhor dizer, não temos condições, que aí eu acho um erro grave, porque você não pode economizar diminuindo a oferta do serviço de saúde para a população, economize em outros setores. Diminuindo viagem, diminuindo cargos comissionados, o supérfluo. Então eu não vejo justificativa para isso. Eu sempre acho que você deveria, ao invés de fechar, melhorar o serviço, torná-lo mais eficaz. Aí ele pode até dizer, não era tão eficaz, então vamos fechar. Não, vamos torná-lo eficaz, mas vamos manter o serviço. Então sua avaliação do governo Fátima é negativa na saúde? Até agora, sim. E o prefeito Álvaro, no geral, você acha que entre ele e Fátima? Não sei, não fiz uma avaliação, mas acho que a manutenção e a maneira com que a prefeitura atuou durante a pandemia, para mim, chegou muito perto da perfeição. Da perfeição? Chegou perto da perfeição. Pois é isso. Então eu quero desejar a vocês tudo de bom, um grande abraço e até a próxima edição.